tudo bem com você? O Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje, a gente vai trazer uma matéria especial que fala do Espaço Maker. Essa matéria a gente gravou lá na EBM José Amaro Cordeiro. E no nosso quadro é o seguinte, o nosso momento de reflexão, o tema é Viva a Vida como se fosse seu último dia. Bem interessante. E hoje nós vamos bater um papo aqui com a Janaína, que já está aqui com a gente, a Janaína João. Tudo bem, Janaína? Tudo bem, Duran? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. A Janaína, que é coordenadora de projetos pedagógicos lá do NEIM, professora Maria Barreiros. É a unidade escolar mais antiga de Florianópolis. E já já a gente vai saber um pouco mais dessa história, né? Antes, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre a tua experiência na educação, né? Como é que a Janaína começou nessa seara da educação? Então, Duran, eu sou de Capivari de Baixo, uma cidade estado, aqui do sul do estado, isso. Vim para a UFSC fazer graduação, né? E desde então, desde 1996, eu tenho me dedicado aos estudos e ao trabalho com a educação infantil. Eu comecei lá na universidade mesmo, no Núcleo de Educação Infantil, no NDI da UFSC, né? Depois eu trabalhei no CEI Vida em Movimento, que hoje a gente chama de creche da polícia. Fiquei 5 anos, até que eu me efetivei na Prefeitura de Florianópolis em 2002. Na Prefeitura de Florianópolis, eu tive uma trajetória, passei em algumas unidades, Orlandina Cordeiro, aqui no Saco Grande, Ney Raul, em Santo Antônio de Lisboa, até que tive uma passagem breve na Secretaria Municipal de Educação, até que em 2014 eu fui para a Maria Barreiros, né? E para mim é um orgulho muito grande fazer parte do que nós chamamos Família Maria Barreiros, né? Por conta dessa história, né? De ela fazer parte, ela ser o marco inicial da educação infantil do município de Florianópolis. Hoje a Maria Barreiros, ela é a escola mais antiga, como a gente comentou aqui bem no início. Ela fica situada no bairro da Coloninha, é isso? Na Coloninha, no Continente. A escola mais antiga, então, começou no Continente, a unidade mais antiga. Né? Mas sim, começou no Continente. A história da Maria Barreiros, ela começa vinculada à igreja, né? Santo Antônio e Nossa Senhora, Santa Maria Gorete, acho que é isso assim que se chama a igreja. Mas tem algo muito curioso nessa história, que é o fato da primeira instituição de educação infantil do município de Florianópolis, ela ser vinculada à educação, já desde a sua origem. Existe no Brasil um movimento em que as instituições elas eram criadas vinculadas à assistência social. Né? Elas tinham um vínculo com a assistência social. E Florianópolis foi pioneiro no sentido de que a primeira instituição do município ela já era vinculada. Né? Isso, para mim, demarca a importância que o município sempre deu a essa modalidade, né? A essa primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Né? São quantos anos? Então, 76, né? 76. 40 e tantos, né? Quase 50. A gente tá... Eu lembro que quando eu entrei na Maria Barreiros em 2014, nós fizemos uma festa logo em seguida, em 2016, de 40 anos. 40 anos. Então, fizemos uma festa bonita, comemoramos. E eu espero estar lá na festa de 50 anos, né? Ela sempre foi ali na Coloninha? Sempre foi nessa Sempre foi nessa região. Endereço? Sempre foi. Ela ficava um pouquinho ali... um terreno próximo à igreja, mas desde que o município assumiu em 76, ela foi ali naquele mesmo lugar. Né? Só para o pessoal de casa se situar, a escola, o NEIM, fica em frente à Secretaria do Continente, né? Que é a unidade ali da Prefeitura Municipal de Florianópolis no Continente. Bom, e como qual que é a estrutura dela hoje? Ao longo dos anos, eu acredito que ela foi crescendo, ela foi... né, anexando novas estruturas. Como é que ela está hoje, a Maria Barreiros? Então, Duran, ela começou com 2 salinhas, né? Pequenininha. As professoras sequer eram concursadas, eram convidadas, professoras da comunidade, né? Muito diferente do que ela é hoje. Quando eu assumi a gestão em 2014 lá, nós tínhamos 6 salas e um prédio que há muitos anos não recebia uma reforma, né? Antes de mim, as outras gestoras já vinham solicitando a prefeitura e até que nós conseguimos, então, fazer uma reforma e ali em 2016 nós tivemos uma reforma estrutural e geral
no nosso prédio, e hoje nós temos 8 salas, nós temos uma estrutura de refeitório e de cozinha muito boa, nós temos 2 parques, nós temos uma estrutura de fato muito qualificada para atender as nossas crianças e as nossas famílias, né? Hoje o NEM ali atende crianças a partir de qual idade? Então, nosso público é de 0 a 5 anos e 11 meses, né? Esse ano em especial nós não tivemos G1, então a gente passou a atender a partir de 1 ano. Mas a faixa etária vai variando um pouco, porque a gente organiza as turmas de atendimento conforme a demanda do ano anterior, né? Então, provavelmente no próximo ano, novamente, nós não teremos G1, mas teremos G2, né? E assim nós vamos organizando. Janaína, quantos alunos crianças vocês atendem ali, né? 170. 170. Na verdade, varia de 168, 170. E a maioria dessas crianças são ali mesmo da comunidade da Colonia, ou vocês acabam atendendo outras crianças também, então, regiões próximas ali, né? Um dos critérios da nossa portaria é morar em Florianópolis. Então, todas as crianças que nós atendemos são crianças do município de Florianópolis. Mas, de fato, nós temos crianças de bairros do entorno também, né? Às vezes as famílias trabalham ali próximo. Então, nós temos basicamente crianças da comunidade, mas algumas dos bairros do entorno. Você sabe de cabeça qual a colaboradora ali, o colaborador mais antigo, né, que está, né, 76, talvez a maioria já se aposentou, né? Nós temos algumas pessoas bem antigas lá. Curiosamente, nós temos. Nós temos a professora Sandra, que se aposentou e agora esse ano está conosco como substituta. Nós temos a professora Nazi, que é uma pessoa muito especial, que a comunidade tem um carinho muito grande, que já tem tempo para se aposentar, mas que deseja continuar com as crianças, faz um trabalho muito bacana. Nós temos a professora Silvia, enfim, nós temos algumas pessoas, nós temos a professora Tatione, que está conosco há muito tempo, foi 10 anos diretora da unidade. Nós temos um grupo de profissionais muito qualificado, assim, muito, que faz seu trabalho com muito compromisso e que... Eu fico imaginando uma cena aqui, né? Muitas crianças passaram por ali, continuam morando na comunidade, continuam morando no bairro, e essas profissionais aí mais antigas, né, passando na rua ali, olha, eu já troquei sua fralda, hein? Então, eu acho que isso deve acontecer com uma certa frequência. Nós atendemos netos de crianças que nós já atendemos no passado. Olha só. Nós temos gerações que passam, né? E as famílias, elas, às vezes estão, é o que eu te digo, às vezes estão em bairros próximos, mas elas optam por permanecer ali, porque tem uma história com aquela instituição, né? Passaram por ali, conhecem a qualidade, conhecem os profissionais que eles estão. Que bacana, que bacana. Janaína, já a gente volta para falar sobre como é que foi essa volta aí pós-pandemia. Tem alguns projetos também que eu gostaria que você comentasse, tá bom? A gente vai chamar agora a nossa matéria especial, componentes eletrônicos, linguagem de programação e muito mais. Tem muito projeto bacana acontecendo nas salas Maker das escolas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Um espaço que dá oportunidade para que grupos de estudantes sejam capazes de construir projetos inovadores. O Educa Floripa foi até a Escola Básica Municipal José Amaro Cordeiro para conhecer o trabalho desenvolvido na Sala Maker, um espaço onde são explorados recursos e práticas da cultura maker, estimulando os alunos a aprender sobre conceitos iniciais de eletrônica e programação. Um local que estimula os estudantes a construírem jogos e buscarem soluções para problemas reais. O professor Luciano é quem nos mostrou alguns projetos criados pelos estudantes. Essa dupla, eles fizeram um joguinho de alfabetização para crianças com necessidades especiais. Então a criança, ela manipula esse personagem que ele está segurando na mão e controla o personagem na tela do jogo, né? E eles desenvolveram tudo com programação em Scratch. Uma parceria com a professora da Multimeios e com a professora alfabetizadora, que orientou eles a quais jogos deveriam ser construídos, né? Então essas duas professoras orientaram, mas a minha parceria na área da programação, e aí eles conseguiram desenvolver 4 fases. Que conhecimento que eles adquirem para fazer para aprender esse tipo de jogo? Basicamente é a programação com Scratch. A gente trabalha aqui com programação e com... Scratch é um ambiente de programação. Eles programam por bloquinhos, ó. Então eles têm que configurar cada item que está na tela. Aqui no caso a mecânica
é um passarinho que tem que seguir um ponto de referência, né? E ele, esse ponto é controlado pelo sensor do Lego. Esse aqui também um projeto de irrigação automática. Então a gente colocou um sensor no vaso ali de morangos, né? E ele fica monitorando a umidade em tempo real, né? No momento que o nível de umidade desce da marca que a gente marcou, ele aciona então um motorzinho que vai alimentar o vaso. Monitora a umidade da terra, através desse sensor. Também foram estudantes aqui da escola? Também. Então eles conseguem programar, uma programação bastante simples, né? Eles conseguem programar e monitorar a umidade. A gente pretende ampliar, né? Colocar na horta da escola um sistema semelhante. Esse aqui é um outro, é um submarino, que ele, a gente já... Deixa eu colocar aqui. Ele tem uma câmera que a gente consegue filmar então embaixo d'água, uma câmera de inspeção à prova d'água, e uma câmera que filma com uma definição melhor, né? E ele é controlado à distância, então com esse cabo, né, ele consegue descer até 10 metros de profundidade, e a gente aciona os motorzinhos que vão bombear água para direcionar a câmera para um lado ou para o outro. Nós recebemos os kits da Lego, né, de robótica com Spike, e eles estão aprendendo como controlar os sensores, né, como dominar os sensores do kit para a gente montar uma competição depois de robótica. Então eles configuraram aqui um robozinho que segue linha. Ele identifica as cores também. Então a gente está montando a pista, né, eles estão pesquisando como funcionam esses sensores para a gente montar a competição e depois convidar os outros colegas. Fazem isso também com a ajuda do TAP? Com programação semelhante ao Scratch, mesma programação que eles fizeram ali para controlar o robozinho. E aí também aqui desenvolve outras competências? Sim, sim. O raciocínio lógico, né, é bem explorado. A nossa ideia é que a maior parte dos projetos tenham relação com a sala de aula também, com os conteúdos da sala de aula. Então, que eles dialoguem com as outras disciplinas. Então, por exemplo, a professora de ciências, a professora do laboratório de ciências, a professora Mike, alfabetizadora, multimeios, né? Então, todas essas outras professoras dão suporte também para a gente trabalhar. A gente começou a pensar numa cidade inteligente, começou a desafiar os alunos a imaginar como seria uma cidade pensada por eles, né? O que teria que ter uma cidade pensada por eles? E aí entram todas essas questões que na cidade tem, né? Problemas sociais, né? Problema de mobilidade. Eles trabalham bastante com eletrônica básica, né? Então, para trabalhar esses conceitos, eles desenvolveram uma roda gigante. Então, ela é acionada por baterias, né? A gente tem um sistema de iluminação que é feito por uma placa de energia elétrica que carrega uma bateria. Então todo o sistema de iluminação nos postes que tem aqui, né, como lá na parte do morro, são alimentados por aquela placa solar ali que alimenta uma bateria. A gente também colocou energia eólica, então eles estão trabalhando em cima de entender esses conceitos de produção e distribuição de energia, né? Tem uma equipe que está trabalhando a ciclovia, né, que precisa ter um problema de mobilidade da cidade, então eles desenvolveram uma bicicleta ali, que representa uma bicicleta andando na cidade. Tem um grupo também que está preocupado com soltar pipa, né, próximo a fios elétricos. Olha, então a gente montou uma representação aqui de um menino levando um choque, né, porque ele está soltando pipa muito próximo dos fios elétricos, né? Então tem todo o problema de cortar os fios, de dar curto-circuito no fio e também o risco, né, que é de levar um choque. Essa cidade inteligente, então, ela traz questões reais de uma cidade que foram apontadas por eles, né? A gente fez uma primeira versão da maquete, a gente trabalhou, problematizou, trouxe todos os conceitos, né? E aí depois a gente remontou essa cidade com eles. A gente tem um posto de saúde, né? Eles tinham um ponto bem interessante, né? A gente perguntou para eles o que seria o sistema de saúde numa cidade inteligente. Então eles apontaram que seria usar um chip implantado no corpo, né? Ou um robô que fizesse a operação de forma automática, né? A gente levou os alunos para o posto de saúde e conversou com a diretora do posto de saúde.
ela apontou, ela indicou como funciona o sistema de saúde, né, nacional, e apontou um problema, por exemplo, que é o uso, né, daquele cigarro eletrônico. Então, ao invés de fazer aquele sistema super avançado que não é a nossa realidade, a gente já está trabalhando em cima de um projeto de combater, né, o uso do pendrive por estudantes, né, fazer uma campanha de prevenção. É impressionante, professor, a quantidade de temas abordados para a construção dessa maquete, né? Porque são vários grupos e que se conversam, né? A gente vai apresentar esses projetos, então eles podem trabalhar, né? Um dá dica no trabalho do outro, um participa da produção do outro, né? E essa troca. E além de tudo, o conhecimento, né? O conhecimento de robótica, o conhecimento de programação. De eletrônica. Que eles vão levar para a vida. Tem essa pegada também muito forte, né? Porque tu falou da questão da habilidade de trabalhar em grupo, mas o conhecimento, a bagagem de conhecimento que eles desenvolvem a partir disso é enorme. Sim, com certeza. Até para conhecer outras profissões também, que às vezes não são muito acostumados, né, muito ambientados, né? A gente levou eles no posto de saúde, a gente está tentando uma parceria com uma empresa de geração de energia para explicar como funciona a geração de energia no mundo real, né? E aí eles se inteirarem sobre esses assuntos que às vezes não é a realidade deles, né? E aí fala de energia solar? Energia solar, energia eólica. Essa foi a nossa matéria especial aqui no Educa Floripa, hoje conversando com a Janaína João, que é coordenadora de projetos pedagógicos lá do NEIM, professora Maria Barreiros, a unidade escolar mais antiga de Florianópolis. Como é que vocês se organizaram, Janaína, depois da pandemia, né? A gente saiu aí dessa pandemia, houveram muitos desafios. Como é que foi isso para vocês? Então, Duran, a pandemia ela veio nos mostrar que a gente precisa abrir os horizontes, olhar além do que a gente vinha olhando antes dela, né? Com relação à educação das nossas crianças. Uhum. A gente precisou usar os eletrônicos e meios digitais, que por hora a gente deixava meio de lado, né? Mas as crianças estão aí evoluindo e a gente precisou se reinventar, né? E isso foi muito importante. Eu acho que esse foi um salto importante para que a gente parasse para olhar com mais cautela a metodologia de trabalho que a gente vinha utilizando nos últimos anos. Uhum. Eu penso que a pandemia foi importante nesse sentido para nós, né? Uhum. E trouxe aí novas formas de ensinar, uma nova visão, e isso vai ficar para o resto da vida, né? Eu acho que não tem como fugir disso, né? Com certeza. E os projetos, Janaína? Tem um projeto aqui muito bacana, aliás, dois que me chamou a atenção, né? Eu gostaria que você comentasse, que é o Festa Feira, e um projeto aí que vocês estão gestando nesse ano, né? De 2022 para 2023, que é o Quintal da Infância. Gostaria que você falasse aí do que vocês estão desenvolvendo lá na unidade. Então, a gente tem vários projetos, né? A gente tem o Florir, Significar, que a gente mantém uma relação com a natureza. E a gente tem o Festa Feira, né? Que é esse projeto que ele é oriundo do projeto de gestão da nossa diretora, Fernanda Pires. Ela idealizou quando ela construiu o projeto de gestão dela. Então, uma vez ao mês ou a cada 15 dias, na sexta-feira, a gente faz uma proposta diferente, alinhada com o trabalho que a gente vem executando com as crianças. E aí tem uma temática sempre diferente, as crianças vêm vestidas com uma roupa, a alimentação é diferente, as crianças esperam, as famílias esperam. É muito bacana, é um dia todo pensado para além do que a gente faz no cotidiano com as crianças. Então, dá um exemplo de um tema aí que vocês fizeram. Agora a Copa do Mundo, a gente fez álbum com as crianças, a gente trocou figurinhas, a gente fez jogos, enfim, Festa já tiveram... mesmo, é uma festa. É isso. Bacana, bacana. E vocês têm uma outra proposta que você estava falando aqui nos bastidores, que é o Quintal de Infância. Quintal de Infância. E deve ser um projeto bastante importante para vocês, que vocês passaram esse ano aí pensando, bolando, planejando, né, ensaiando para pôr em prática no ano que vem. Que projeto é esse, né? Qual a importância dele para a unidade hoje? Então, Duran, eu gostaria de dizer, antes de falar especificamente sobre o projeto Quintal de
por conta da gestão que nós temos hoje na educação. Gostaria de agradecer ao professor Maurício, enfim, a toda a equipe que tem trabalhado na educação do município de Florianópolis, na Secretaria Municipal, né, representado pelo professor Maurício, pela professora Débora, que está na educação infantil, pela professora Fabrícia, que está no DGE, né. Eu digo isso porque, pela primeira vez, a gente viu uma gestão que olha com empatia, que olha para além daquele modelo, né, que dá possibilidade de entender a especificidade de cada unidade. Como eu te disse, na pandemia a gente precisou repensar a nossa prática. E aí a gente começou a olhar para os lados. Nós temos, né, uma centena de unidades de educação infantil no município de Florianópolis. Aliás, nós somos referência porque nós temos um número considerável de instituições com relação ao número de crianças do município, né? Nós somos referência nacional e internacional em educação infantil. E a gente começou a olhar para os lados e ver que tinha propostas muito bacanas ali em Canasvieiras, na Vargem Grande, no sul da ilha. E a gente começou a olhar, por que não a gente olhar para os nossos vizinhos e pensar que a gente pode também ampliar, né? E a partir disso, olhando as propostas, especialmente do NEM do Futuro, que é uma proposta bem bacana da rede municipal, e do NEM Doralice, que tem o que eles chamam de territórios brincantes, a gente começou a pensar que a gente também pode fazer diferente, né? A Maria Barreiros é a primeira instituição do município de Florianópolis e nem por isso a gente precisa parar lá no tempo e ficar, né? Sim. A gente pode dar saltos e progredir. Então, a gente organizou um grupo de formação com os nossos profissionais durante esse ano todo, né? Que eu coordenei junto com a minha diretora. A gente fez visitas às unidades, a gente chamou formadora, que nesse ano foi a Cláudia Tenkaten. A gente estudou, fez grupos de estudo sistemáticos semanalmente para construir esse projeto que a gente gosta de chamar de Quintal de Infância. Esse nome surgiu porque a gente fez uma proposta lá na pandemia, em que a gente fez uma poesia e mostrava os espaços da unidade, e considerando que ele é um quintal de infância, né? Que é ali que a criança brinca e constrói conhecimento sobre si e sobre o mundo que a cerca. Então, a proposta do quintal de infância é aliar essa relação com a natureza, considerando que muitas das nossas crianças moram em prédios, apartamentos, né? Não é mais a infância que nós tínhamos no quintal, com outras crianças na rua, né? Então, a gente quer aliar essa questão da natureza, da relação com a natureza, com a inovação que vem aí para a educação. A tecnologia, as outras linguagens. A gente pensa numa proposta que vá sair da caixinha, que vá ampliar o olhar. Ela está pronta. Ela está pronta, está esperando para em 2023 a gente colocar em prática. Só o ano chegar. O ano chegar. Muito bem, a gente dá mais uma pausa agora, porque eu quero chamar o nosso momento de reflexão, mas já já a gente volta para falar do outro projeto, que é a educação bilíngue. Chegou a hora da nossa reflexão e o assunto do quadro é o seguinte de hoje, é quase que uma recomendação. Faça do aqui e agora, faça de cada instante, aproveite cada momento da sua vida como se fosse o último. Confere aí. É o seguinte, viva a vida como se hoje fosse seu último dia. Já pensou se a gente vivesse a vida dessa forma? Interessante, tem pessoas na vida que quando passam por uma dificuldade, em especial uma dificuldade de saúde, e muitas vezes precisa ir para um hospital, fica um tempo internado, ou seja, longe da família, do convívio. Quando ele sai, ele diz assim, eu juro por Deus que eu vou mudar minha vida, meu estilo de vida, vou mudar como eu sou, o que eu faço, agora eu vou ter mais tempo, né? E faz uma série de juras. E daqui a pouco ele entra no círculo da vida e acaba fazendo como tudo ele vinha fazendo ao longo do tempo. O grande imperador romano Marco Aurélio tem uma frase que nos faz pensar sobre isso. E ele disse assim, faça cada ato da sua vida como se fosse o último ato de sua vida. O que ele está dizendo com isso? Ele está valorizando o aqui, o agora, o momento memorável que a gente vive. Imaginem vocês, eu estou aqui, agora, né? Duas pessoas estão ali me vendo porque estão ajudando na gravação.
É o aqui e agora. É o momento mais importante da minha vida. Porque o passado já foi, o presente é um presente, o futuro é um porvir. E não adianta eu sonhar por sonhar se eu não viver intensamente o presente que eu vivo. Tem gente que vive num passado glorioso, num futuro que nunca vai chegar, e acaba não vivendo o aqui, o agora. É no aqui e agora que eu me alegro. É no aqui e agora que eu ligo para minha mãe, que eu tô toda hora anotando naquele papelzinho ou na agenda do celular que eu tenho que ligar para ela para dar um bom dia. Faz 4, 5 dias ela não mora na mesma cidade e eu não ligo para ela, mas vou deixar para depois, e depois, e depois. Interessante que quando está internado no hospital, você pensa em mudar isso tudo. Minha pergunta é, precisa se internar para pensar no que disse Marco Aurélio? Faça cada ato de sua vida como se fosse o último ato de sua vida. É o aqui e agora. As pessoas nos deixam, vão por uma outra vida, como o pessoal fala, muitas vezes sem avisar que vão, né? E nem sabe que vão, né? Quando acordou, já não acordou mais. Então, fica a minha recomendação a partir da frase do imperador Marco Aurélio. Faça o aqui e agora o momento memorável. É o momento mais importante da tua vida, é o aqui e agora. E para os meus professores, para os nossos professores, isso então é um valor extraordinário, porque o maior ato, o momento mais memorável de um professor é quando ele está no palco de uma sala de aula. Não adianta ficar olhando no relógio toda hora, né? A hora não vai passar se ficar olhando toda hora. O momento memorável é o momento da aula, quando você entra naquele grande palco. Portanto, viva o aqui e agora. Esse sim é o momento mais importante da sua vida. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o nosso quadro, é o seguinte, aqui no Educa Floripa. Professora Janaína, me diz uma coisa, depois do Festa Feira, que a gente já falou aqui, do Quintal de Infância, que é um projeto que está pronto, só está esperando o ano chegar, vocês têm um novo projeto também, que é a proposta de educação bilíngue, né? Como é que é isso? Então, Dura, essa também foi uma proposta feita pela minha diretora Fernanda Pires, em conjunto com a professora Mauri, da sala multimeios da nossa unidade. E em agosto nós recebemos a professora Renata, que é uma professora surda, uma professora de Libras surda, né? Então a nossa instituição ela faz um movimento de educação bilíngue, né? Para que as crianças aprendam Libras como uma segunda língua. Esse projeto para 2023 ele se amplia no sentido de que a gente vem buscando junto à prefeitura, já estamos com uma proposta junto à prefeitura para receber um professor também de inglês. Né? Porque a gente entende que essa é uma faixa etária que as crianças estão muito propícias e têm muita facilidade de aprender essas outras línguas e a gente não pode ficar também aquém desses processos todos, né? Essa ideia da professora de Libras também não deixa de ser um projeto de inclusão, né? Com certeza. Trazer as crianças para dentro desse universo, né, da Libras. Pois não. Entretanto, o Duran, ele não partiu apenas como um projeto de inclusão, porque nós não temos criança surda na unidade. A ideia claro, é a inclusão, mas é incluir todas as nossas crianças para que elas estejam preparadas. Sim, no momento, né, que houver a necessidade, ter o conhecimento pelo menos básico. Exatamente. Né? Esse projeto das aulas de inglês é para também 2023. Também. Então tem bastante novidade. 2023 promete no NEM Professora Maria Barreiros. Maravilha. A unidade de educação do município de Florianópolis mais antiga da capital, que fica ali no bairro da Coloninha, né, bem em frente à Secretaria do Continente. Bom, hoje eu conversei com a Janaína João, que é coordenadora dessa unidade, e o NEM Professora Maria Barreiros. Muito obrigado pela sua presença aqui e a gente espera que esses projetos deem muito certo para o ano de 2023 e que novos projetos também apareçam
e que a gente converse, né? Tenha mais oportunidade de trazer essas novidades para a gente no ano que vem, tá bom? Tá bem, obrigada, Duran. Agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Obrigada. Janaína João foi a nossa entrevistada de hoje. O Educa Floripa fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal!